Estou aqui com a Rosângela, ela é de Águas Belas, em Pernambuco. Ela tem uma pergunta para a doutora Gisela. Bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Doutora Gisela, qual a relação entre menopausa e estresse e como a alimentação pode ajudar? Obrigado, querida. E aí, doutora? Então, alimentação, estresse e menopausa. Então, o que acontece? O estresse não favorece produção de gordura, como a gente estava falando. Então, essa gordura, ela está intimamente ligada a uma péssima qualidade de vida da mulher menopausada. Por quê? Porque nós já temos essa tendência do organismo a acumular gordura por uma série de questões hormonais. Então, e aquela gordura na barriga, né, que a gente odeia, né? Pois é, no início a gente acumula gordura em outros lugares, depois na menopausa na barriga, é um horror. Então, o que acontece? Onde que entra a nutrição? Ela entra justamente para ajudar, em primeiro lugar, a procurar diminuir essa gordura corporal. Aí eu preciso que a paciente se dedique todos os dias a uma caminhada. Isso é indiscutível. E caminhada para ela é remédio. Tem que encarar a caminhada como um remédio, como eu digo, né? Passo de chuva. Por isso que tem o pedômetro, aquela história toda. E aonde que você tem que se alimentar? Com alimentos que não sejam pró-inflamatórios. Porque toda a gordura que o seu corpo acaba acumulando, ela acumula na forma de uma gordura saturada. E a gordura saturada, que é a gordura de origem animal, é uma gordura pró-inflamatória. Inclusive, nós sabemos hoje, não é, doutor Roque, que a depressão é uma doença inflamatória cerebral. Então, você tem que quebrar todos esses processos inflamatórios. E onde que eu faço isso? Aí a brincadeira de sempre. Comendo comida de verdade, como no tempo da vovó. Gênesis traz exatamente como Deus quer que a gente coma. No terceiro dia, o que ele fez? Legumes, verduras e frutas. No quarto, ele não fez nada de comida. No quinto, primeiro foram os peixes, depois as aves e, no dia seguinte, as proteínas restantes. Então, é muito peixe, muita ave, galinha caipira de preferência, ovos caipiras de preferência e carne vermelha sim, mas não com tanta intensidade quanto a gente acha que precisa. Com isso, minha querida, e comendo a cada, no mínimo, 2h30, 3 horas, uma fruta para manter a glicemia, porque o cérebro não estoca glicose e precisa toda hora de um pouquinho de glicose. Então, para você não ter aqueles picos de vontade de ter o desejo pelo carboidrato, é manter essa glicemia. Como? Comendo uma frutinha. Quantas? Eu gosto que coma 5 frutas diferentes por dia. Não é fácil. Então, o que você faz? Se programe e coma uma de cada cor. Aí fica mais fácil. Ok. Enquanto a doutora Gisela responde, eu estava olhando daqui onde estou para o Ellison. Estou achando que o Ellison vai marcar uma consulta, viu, doutora? Estou logo avisando. Eu estou aqui com o Felipe. O Felipe ele é de Petrópolis. Ele tem uma pergunta para o doutor Roque. Bem-vindo, Felipe. Doutor Roque. Baseado no homem, qual o primeiro sinal ou sintoma que a gente pode perceber que o estresse já está afetando a gente cardiologicamente? Olha, veja só, o que o estresse leva logo de início assim, é o aumento da frequência cardíaca, né? A pessoa fica com o coração batendo mais rápido. Agora, dependendo da idade das pessoas, você pode começar tendo um problema cardiovascular, tipo angina, tipo infarto, sabe? Então, o jeito começa com dor no peito. O primeiro sintoma do estressado é dor no peito, que pode ser ou não cardíaco, sabe? Normalmente, em cara jovem, não é cardíaco, mas ele mistura muito. Tem aquela dor no peito que vem com esforço, aperta, vai para o braço. Isso pode já ser um sinal precoce de doença cardiovascular. Isso você tem que procurar imediatamente o cardiologista para fazer uma avaliação mais detalhada. Porque o infarto é uma coisa que mata 50% das pessoas, morrem nos episódios de infarto antes de serem atendidos, em qualquer lugar do mundo que estiverem. E daqueles que sobrevivem, se você não estiver num lugar bem aparelhado, numa grande capital, que possa fazer um procedimento mais rápido, a mortalidade continua alta também. Então, é uma doença que mata e é responsável por 1/3 da mortalidade do mundo inteiro. Então, tem que tomar muito cuidado. Inclusive das mulheres, né? Que a gente morre de medo de câncer ginecológico, mas o que mais nos mata, doença cardiovascular. Você lembrou bem, mulher acha que não morre do coração, né?
que morre só de infarto, de câncer de mama, se preocupa com câncer de útero, só que a maior causa de morte em mulher é doença cardiovascular, infarto e derrame, principalmente no Brasil, é derrame. Obrigado, doutor Roque. Obrigado, doutora Gisela. Próxima pergunta para o Ellison, por favor. Isso. Leilinha. Eu não vou identificá-la. Ela diz o seguinte, que algum tempo atrás, por causa do estresse, ela teve síndrome do pânico. No momento, vira e mexe, sinto necessidade de usar o medicamento por conta própria, pois vejo entrando em crise. O que posso fazer para me sentir melhor? Ela até fala do medicamento que ela usa, o Aprazolam. E aí ela quer saber como é que ela deve fazer para lidar com... Então, é importante, quando a pessoa ela é diagnosticada com síndrome do pânico, ela tem que fazer um trabalho, como a palavra que o Ricardo gostou, da interdisciplinaridade, principalmente acompanhando o psiquiatra, que é quem receita esse tipo de medicamento, e o psicólogo. Por quê? E ela não deve jamais usar o medicamento por conta própria, para se sentir bem, acho que estou precisando, não. Isso é um trabalho que tem que ser acompanhado periodicamente pelo psiquiatra, a medicação. O psiquiatra ele deve entrar com a medicação, mas, paralelo a isso, ela deve trabalhar a causa dessa síndrome do pânico. O pânico, como todas as outras doenças, tem uma causa. E, muitas vezes, a grande maioria das vezes, essa causa é psicológica. Então, uma terapia, procurar um profissional e falar sobre esses problemas e fazer um trabalho profundo nas causas dessa síndrome do pânico é muito necessário e lógico, juntamente com a medicação, mas essa medicação deve ser acompanhada pelo psiquiatra. Ok, uma coisa vale a pena a gente dizer, que é o seguinte, todas as informações que estão sendo passadas aqui pelo Dr. Roque, doutora Gisela, pelo Ellison, são informações por demais importantes. Entretanto, elas não podem ser aplicadas imediatamente em situação nenhuma se você não recorre a um profissional e possa estar, de fato, com ele e fazer um acompanhamento para que todas essas realidades que elas estão sendo suscitadas agora em você, e você identifica que são necessidades, elas não podem serem levadas adiante como se aqui se tratasse de uma consulta, porque não é. Você precisa dirigir-se ao psicólogo, ao nutricionista, ao cardiologista, clínico geral, para dar prosseguimento a todas as indicações que você está recebendo agora durante o programa, tá bom? Vamos seguindo em frente, porque tem mais pergunta, dessa vez para a doutora Gisela. Tá. Parece ser repetido, mas a Isabelle pergunta, como reduzir a depressão pela falta de serotonina? É o caso dela, é uma questão biológica, com alimentação. Bom, a gente está falando em interdisciplinaridade. Isso é uma palavra difícil, hein, Ricardo? Interdisciplinaridade, é um trava-língua. Interdisciplina. Então, o que acontece? A nutrição entra como uma parceira do médico e uma parceira do psicólogo. Nós fazemos um trabalho em conjunto. Então, onde que eu vou entrar? Eu vou entrar fazendo uma dieta anti-inflamatória, corrigindo processos inflamatórios que a gente estava falando aqui, que a depressão é uma doença inflamatória. Então, eu corrijo a parte da alimentação, coloco nutrientes. Ômega 3 é um grande anti-inflamatório natural, né? Assim, disponível, inclusive, um ômega 3 ótimo que ninguém dá bola é a sardinha. Sardinha que é tão baratinha, né? Tão fácil o acesso. Sardinha é rica em ômega 3. Aquele salmão eu não sei, porque ele está mais cor de laranja do que cor de salmão, né? Porque come ração. Então, eu preciso de ômega 3 de verdade, que eu sei que tem na sardinha. Então, o médico vai dar uma medicação que vai ajudar na recaptação de serotonina e eu vou ajudar a montar essa serotonina para que ela possa ser recaptada. Eu acho isso é importante que você está falando, porque as pessoas querem, sabe, substituir, às vezes, não querer tomar remédio. O que o Ellison falou é verdade. Por exemplo, o medicamento ajuda a tirar do quadro, acertar toda essa parte bioquímica que acontece em todas as depressões. Todas as depressões têm essa causa bioquímica, não é uma ou outra. Todas têm por falta de serotonina. Agora, isso pode ser causado por um fundamento psicológico, que você vai pegar na causa. Agora,
você dá O os alimentos que apoio. vão dar esse aporte É. para a serotonina. Mas a pessoa tem que tomar remédio. Isso é o grande problema, Ricardo. Às vezes as pessoas ficam achando, não, vou ficar dependente desse remédio, não vou tomar, e voltam a ter crises. Por isso que não se cura. Talvez Depois- a grande sacada seja a questão do acompanhamento médico. Exatamente. Perfeito. Não é? Por E é o causa- médico indicando ninguém para a pode gente, começar o a tomar uma psiquiatra, o medicação, psicólogo mesmo também. indicada por, É. desculpa, doutora, Por um terceiro, mesmo indicado pelo médico e depois não ter retorno. Exato. Não volta mais ao Não, não pode. médico. Não. Mas é que acontece que as pessoas não gostam de tomar remédio, porque acham primeiro que... E os profissionais em si não conversam também, né? Também é Então, verdade. É verdade. é. Primeiro, não aceita a depressão como doença. Isso que para mim é o básico. Eu acho que, assim como o demônio, as pessoas não acreditam no demônio, com a grande jogada do demônio, né, não ser acreditado, a depressão é a mesma coisa. Tem gente que não acha que não é doença, que é encenação, que é frescura, que é isso, que é aquilo. E não é, é uma doença física. Tem um componente físico, tem um componente bioquímico. Pode ser um problema de tireoide, pode ser um problema orgânico, Exato. mas pode ser um problema psicológico, uma marca do inconsciente que aconteceu na primeira infância, que de repente está manifestando agora. Agora, Só que sabe você tem que- que tomar remédio para arrumar aquilo, né? Agora, tem os últimos estudos têm mostrado, os últimos estudos do professor Alessio Fasano têm mostrado, e eu tenho esses slides no meu consultório para mostrar, que tem um alimento que é complicadíssimo, é pró-inflamatório, que é o glúten. O glúten nós não digerimos. Ele atravessa a parede intestinal, e no meu livro você tem um capítulo inteiro sobre intestino para entender isso, e ele vai começar um processo inflamatório no cérebro. Porque outro dia aparece uma paciente, até conversei com o Roque, ela chegou para emagrecer, mas ela é bipolar. Ela tomava 6 medicamentos psiquiátricos. Ela voltou depois de 4 meses, 12 quilos mais magra, mas não foi isso que eu fiquei contente. O psiquiatra tinha retirado 4 dos 6 medicamentos. O psiquiatra retirou a Exatamente. Exatamente. E os 2 que ela manteve estavam em doses reduzidas. Eu lembro que eu entrei na sua sala e falei, amor, me explica. Porque realmente a gente vê a retirada do glúten como é um benefício para os pacientes. E é importante as pessoas perceberem também, porque a gente está acostumado com essa automedicação. Por exemplo, tem dor de cabeça, toma um comprimido. Tem isso, e acha que a depressão também é assim. Exato. Mas não é. A depressão precisa de um processo que vai começar com medicação, mas dali a algum tempo a tendência é que, se ela faz um trabalho também terapêutico, vai retirar essa medicação. Edson, eu digo que o paciente chega todo inflamado, tomando um monte de anti-inflamatório, um monte de analgésico, porque ele tem muita dor. Mas ele está assim porque ele está sentado em cima de 2 taxinhas. Então, ele vai ter que tomar muito analgésico e muito anti-inflamatório. O que a gente procura fazer com a nutrição? Tirar as taxinhas, né? E, geralmente, isso aí ajuda bastante. Exato, legal. Obrigado, Leila. Para quem é a próxima pergunta? Doutor Roque. Obrigado. O Paulo fala o seguinte, pergunta para o doutor Roque. O terço é anti-estresse? Porque quando eu rezo, eu me sinto tão relaxada. Seguramente, você maravilhoso. abordou um assunto interessantíssimo. O terço. O terço, porque tem um estudo científico a respeito disso. Não é, a gente sabe que o terço é uma coisa fantástica. Mas na Universidade de Pavia, na Itália, eles fizeram um estudo interessantíssimo. Eles pegaram, durante a reza do terço, em latim, né? Então, o padre puxava o terço e o povo respondia em latim. Ave Maria, cheia de graça, eu respondia do outro lado. E eles mediram fluxo sanguíneo cerebral, pressão arterial, monitorizaram o coração das pessoas durante a reza do terço. Coisa mais interessante que aconteceu. A pressão diminuía, o fluxo sanguíneo cerebral melhorava e a respiração do sujeito melhorava. Sabe por quê? Porque quando você reza, você não respira. Então, o que acontecia? O padre começava, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí o povo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Se fica uma coisa cíclica. Isso dá vamos dizer, dá um bem-estar do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que controla respiração, batimento cardíaco. Que a gente não controla, que a gente não né? controla. Então, aí o sujeito vai se acalmando e dorme. É até Relaxa. bom que esclarece que tem gente que fala assim, nossa, eu estou rezando o texto e me dá um sono, eu acho que é coisa do diabo. É isso mesmo, tem gente que fala, libertação, né? Verdade. Você sabe que o diácono Nelsinho,
correr. Uma vez nós estávamos fazendo É uma bom palestra. contar essas coisas, né? Porque faz parte O da diácono vida. disse que não Vai reza o bem terço demais. mais guiando o fusquinha dele, porque ele tem Pelo medo de amor dormir. Sim, sim. Tem medo de dormir. Por causa disso, que você vai nesse... Não é liberação, não é libertação, É nada libertação. disso. Nada disso. É uma autonomia do sistema nervoso autônomo. Isso é uma coisa normal. Ok, muito obrigado. A Leila tem a próxima pergunta para o Ellison. Isso, Luiz Cláudio quer saber como prevenir o estresse na juventude. Tá. Prevenir o estresse, né? Nós estamos falando aqui várias coisas e ter a consciência de que tudo começa nesse ser que é espiritual, né? E isso não estou falando apenas no que diz respeito à questão religiosa, mas a própria psicologia, né? A gente tem aí a análise existencial, de Viktor Frankl desenvolveu muito esse pensamento de que nós somos, por essência, um ser espiritual. Então, primeiro, o núcleo da nossa vida, que é inseparável do biológico e do psicológico, é espiritual. Uma vez que eu dou atenção para esse espiritual, que é transcender, que é ir ao encontro do outro, que é ver a vida como missão, que é ter um para-quê nas atividades da vida, a minha vida tem sentido, e não apenas tem sentido, ela tende a um equilíbrio, ela tende a ser harmonizada nas relações, no trabalho, na alimentação. Quer dizer, como a doutora Gisela falava, nós temos uma relação emocional com a alimentação, né? Desde do ventre materno, né, que a criança está lá sugando, né, aquilo que ela precisa. Então, e também o seio da mãe e tudo isso. E também é importante que a gente continue dando valor a essa relação com o alimento, né? A alimentação em família, né? O momento do almoço, o momento do jantar. Isso não pode ser, nós não podemos ser desumanizados, né? Como os animais, né? Os animais, eles têm fome, eles vão comer. Não, eu estou com fome, vou comer. Não, a hora da alimentação é uma hora de dar sentido àquele momento, né? De estar com os outros e de estar buscando essa harmonização que está, primeiramente, na minha relação com o transcendente, na minha relação com o outro, né? O outro que eu tenho a quem amar, e na minha relação com as atividades que eu tenho para realizar na vida. Ok, muito obrigado, querido. Eu quero aproveitar, Ellison, de perguntar uma coisa, uma vez que a pergunta foi sobre o estresse na juventude. Tá. Segundo o seu ponto de vista, né, por que, de forma tão precoce, o estresse tem aparecido na vida das pessoas e já se fala em crianças Sim. estressadas e com diagnóstico de estresse? Exatamente. E a gente poderia, qual é a razão? Pegando esse gancho, falar, por exemplo, da questão da anorexia, da bulimia, da ortorexia, quer dizer, doenças de ansiedade que se dão exatamente, por exemplo, na adolescência. Então, por exemplo, na adolescência, a gente tem aí a dificuldade da pessoa, principalmente meninas, de lidar com o seu desenvolvimento sexual, né, com o desenvolvimento físico, né, da sua sexualidade. Então, a gente tem aí vários fatores. Uma questão da sexualização da nossa sociedade, né? Uma falta de atenção para o desenvolvimento familiar, né? Então, por exemplo, os pais que não conversam, que não entendem, que não compreendem os filhos de uma forma sábia, de uma forma de ter tempo de diálogo, de compreensão, tudo isso vai gerando níveis de estresse, né? A gente sabe hoje, eu costumo dizer isso muito para os pais, quando a criança, ela passa dos 10, 11 anos, eu preciso mudar o meu jeito de conversar com os filhos, né? Por quê? Porque ele está se transformando, ele não é mais aquela criancinha que obedece ordens, ele já é um adolescente e que hoje está conseguindo muita informação e muitas experiências que talvez quando eu tinha 10, 11 anos, eu não tinha, mas os nossos filhos de hoje estão tendo. Então, eu preciso dar um plus na minha qualidade de diálogo, de compreensão com os filhos. Isso seria a melhor maneira preventiva para a gente prevenir essa questão do estresse na adolescência, na juventude, né? Outras causas são a pressão social para um desenvolvimento sexual, o quanto antes, né? A sociedade vem exigindo isso, né? Que adolescentes tenham relações sexuais. Então, tudo isso é uma pressão social muito grande, que ele não pode, muitas vezes, não tem abertura para conversar com a família, não tem abertura na sociedade, mas tem que responder, né? Então, é muito comum a gente pegar, por exemplo, casos de anorexia, meninas de 15, 16 anos, que estão aí nesse conflito sexual, que acham que tem que ter relação sexual com os amigos, porque a sociedade pede, mas que não consegue falar isso com os pais, e que vai cair nessa questão do estresse, depressão, anorexia, bulimia, ortorexia e várias outras questões novas aí
que estão surgindo. Ok, obrigado. Eu quero lembrar você que você pode continuar conversando com o Dr. Roque, com a doutora Gisela e com o Ellison. Eu vou dar o endereço deles no Twitter. O Ellison é @EllisonPsicólogo. Doutora Gisela é @Gisela Savioli. Dr. Roque é @Dr. Savioli. Ok? A Leila tem mais perguntas. Para quem é dessa vez, Leila? É para a doutora Gisela. A Silvânia ela quer saber como a disfunção hormonal pode contribuir no estresse. Vamos começar explicando o que é disfunção hormonal, por favor, doutora. Bom, são os hormônios que viram de ponta cabeça, vamos dizer de uma maneira assim, que deveriam seguir o seu ritmo habitual e, devido ao estresse, com a produção desse hormônio chamado cortisol, você modifica completamente as respostas orgânicas. Então, a partir do momento, por exemplo, que você tem um excesso de gordura, por favor, Ricardo, aqui tem meio quilo de gordura, excesso de viu? gordura, por favor, Ricardo, isso não ficou bem. Isso não ficou bem. Diz de outro jeito, doutora. É que você estendeu a mão, eu te dei, né? Você quer meio quilo de... Seria tão bom, Se fosse né? rádio, né? Ficava pior ainda. Depois o pessoal está vendo aqui. Isso que bom se a gente dissesse assim, tó, Ricardo, meio quilo de gordura. Por favor, Ricardo, demonstração aqui do excesso de gordura. Mas, então, a gordura, hoje nós sabemos que é o maior órgão endócrino. Ela produz substâncias e hormônios. Então, uma das coisas que a gordura produz são substâncias, como eu falei, pró-inflamatórias, que podem estar impedindo que a insulina, que é aquela chave que vai entrar lá na portinha da célula e vai abrir para entrar a glicose, esteja com dificuldade de acesso. Aí, o que acontece? Sobra glicose, que não consegue entrar dentro da célula, então você come, mas vive cansada, e você tem insulina sobrando, que não faz a ação que tem que fazer na célula e vai se alojar, de repente, em outros locais, como, por exemplo, o seu útero. Tá? Ou pode ir no seu rim e fazer você excretar cálcio. Aí você começa a ter uma osteopenia e acha que é porque não está comendo fontes e derivados de cálcio, quando, na realidade, você está excretando. Então, essas disfunções hormonais podem ocorrer, sim, devido a um estresse. A gente não pode ficar passando gordura para os outros, não. Não, Né? seria tão disso, bom, não. né? A gente chegar assim, toma meio quilo para você. Aqui eu já teria 1,5 kg para cada um. Obrigado, minha gente. Imagina. Pergunta para o Dr. Roque, por favor. O Robson quer saber, doutor Roque, que quando os músculos mexem involuntariamente, aquela piscadinha Sim, que dá sim. aqui, aqueles espasmos, ele quer saber se isso é sinal de estresse e se há algum tratamento. Não, é estresse, isso é fasciculação que chama, o músculo fica tremendo, né? E a pálpebra também. Isso é sintoma de estresse, isso é uma descarga de adrenalina que o indivíduo está tendo, e inconscientemente, às vezes, sem causa nenhuma. Às vezes o sujeito não sabe. Agora, isso aí ele tem que fazer primeiro. Ele tem que passar num tratamento clínico, tem que olhar para ver se com medicamento você resolve. Agora, o fundo disso, a raiz disso tudo, ele tem que procurar um auxílio psicológico, né? Qual é a relação entre a adrenalina e o estresse? A adrenalina é um hormônio do estresse também, porque assim que você libera cortisol, Falar sobre ela. você libera a adrenalina, que faz o coração bater. Ela é responsável para acontecer o estresse. O excesso da adrenalina seria a fonte do estresse, da ansiedade? Não, veja bem, é um conjunto. conjunto. Por exemplo, quando você vai fugir, você precisa pensar? Não, você precisa Você todo o precisa seu ter o sangue coração- nas pernas. Você precisa o coração bater depressa. Porque E você aí vai a correr. adrenalina faz isso. A adrenalina faz isso, faz o coração bater depressa, faz você respirar mais rápido, né? Porque você precisa respirar mais rápido para correr. E quando alguém se percebe assim durante o seu dia sem ter um motivo aparente? Mas isso pode não, isso pode acontecer. Exatamente é o que acontece no estresse. É como se você tivesse numa reação de luta-fuga, assim, sem estar consciente naquilo. Pode É ser uma um coisa sinal de inconsciente. pânico também, né? É uma coisa como se fosse um pânico. Que é exatamente isso. Numa palavra, o que a nutrição pode fazer para ajudar? Exatamente isso. Você pode dar nutrientes para essa pessoa conseguir reagir ao estresse, dando assim a dimensão correta ao problema, na hora certa, com a pessoa certa.
É enxergar... Nunca pergunte a uma mulher Ricardo, uma palavra, ela nunca vai dizer. enxergar o problema de uma forma correta. Isso que Real. ela falou é correto. Que o estresse, às vezes, você vê a situação de uma forma um pouco mais, Com uma bem lente maior. de aumento. Então, você tem que enxergar aquilo com uma forma correta. É a lente de aumento do encardido que, às vezes, faz a gente ver a coisa pior do que é. Perfeitamente, obrigado. Seguimos para a próxima pergunta. Leila, por favor. Para o Ellison, eu não vou identificar a pessoa, apesar de ela ter dito o nome, mas ela diz o seguinte, que ela já procurou várias vezes o psiquiatra e com problemas de palpitação, de estresse, de ansiedade, e o médico disse para ela que ela não tem nada. Ela, o que fazer neste caso? Mude de médico. Muda de médico. Muda de médico, com Desculpa, certeza. não dá para eu responder, mas é isso foi a primeira mesmo, coisa que eu Exatamente. pensei. Mas sabe o que as pessoas... Edson, não, é desculpa claro, mesmo. mas a resposta é essa mesmo, né? Unânime. É unânime. Mas, assim, o que as pessoas, às vezes, não compreendem, é bom a gente informar, que às vezes a gente acha que o povo compreende essa história, de que cada profissional tem o seu papel. Então, fui no psiquiatra, estou com palpitação, tem que ir no cardiologista também. Né? Mas e a causa disso? Né? Então, saber que o psiquiatra ele vai, muitas vezes, no sintoma. Né? Não são todos os psiquiatras que vão te ajudar a falar assim, olha, vai no psicólogo, você precisa de uma terapia para vir na causa disso. Então, procurar sempre um psicólogo e um psiquiatra quando as questões são assim. E se percebe sintomas físicos, vai num clínico para poder perceber. Sempre o clínico é o primeiro. Exatamente. Ninguém vai no psiquiatra de cara, nem no exatamente. psicólogo, não vai. É verdade. O clínico é o primeiro O que problema é que, às vezes, o clínico não tem essa Exatamente, não tem essa abertura. essa abertura de direcionar. Então, a gente tem que ter essa... Você falou essa... tanto Às de vezes síndrome medicar, do né? pânico, e eu estava querendo até levantar que tem, muitas vezes, uma causa de hipoglicemia, né, envolvida. claro. Eu acho que Lógico, vocês podiam verdade. conversar um pouquinho a respeito, que não é todo mundo que sabe. É verdade, é verdade. Então, favor, de frente. falar sobre essa questão da causa física, né? Então, assim, nem tudo é psicológico, nem tudo é biológico, então é preciso justamente estar fazendo os exames, né? E aí eu acho que seria uma coisa mais do clínico, né? Fazer os exames. Você até escreveu um que é uma Veja coisa bem, básica, né? O exame de sangue, a primeira coisa que Mas veja bem, antes disso, o primeiro médico que é procurado na síndrome do pânico é o cardiologista, que é sintoma de morte que a pessoa tem, palpitação e tudo mais. Verdade. Agora, você tem que afastar o problema cardiológico. Quer dizer, que pode acontecer. Às vezes a pessoa tem pânico e tem problema do coração também. Sim. Sabe, existe um percentual de 7 a 10% das pessoas com pânico que desenvolvem o problema. Então, você tem que afastar isso. Afastado, o próprio cardiologista já começa o tratamento do pânico, porque ninguém vai no psiquiatra de cara, não vai. É verdade. Não vai. Então, você já tem que começar a tratar o indivíduo. Até eu tenho um livro, Ricardo, chama-se Não Entre em Pânico, que tem à disposição aqui no Davi. Muito obrigado, era o que eu precisava ouvir agora nesse momento. Operadora 12 3186 2600. 2600. Doutor Otto, nós terminamos o programa. Obrigado por sua presença, uma delícia recebê-lo. A gente fica aguardando a próxima oportunidade. Não entre em pânico, Ricardo. Não entre em pânico. E vamos nos organizar para o programa Medicina e Espiritualidade. Doutora Gisela, obrigado. Nós Prazer enorme. aguardamos aqui novamente com uma mesa posta aqui neste lugar, com alimentos funcionais para o bate-papo muito bacana. Quero O vir Edson, também. Quer dizer, com certeza o Edson é nosso convidado também. Muito obrigado pela generosidade de vocês. Leila, agradeço. obrigado mesmo por você lidar com todas essas coisas ao mesmo tempo. A você um grande abraço. Pessoal aqui conosco no estúdio, obrigado pela presença. Uma delícia tê-los também pertinho da gente. Um grande abraço. Fica aqui com a gente. Até o próximo Trocando Ideias.